Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Douglas Pereira Rodrigues. Ele possui graduação e mestrado em História pela UFG, além de ser doutorando e professor das áreas de Políticas Educacionais e Fundamentos Filosóficos e Sociohistóricos da Educação pela mesma instituição. Além disso, é ariano com ascendente em Áries e lua em Aquário. Gosta de literatura subterrânea, cinema, futebol e ama um barzinho nos finais de semana. Muito obrigada por ter aceito o convite, Douglas. Será um prazer conversar com você essa noite. Como a história entrou em sua vida? Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Jana. Parabéns pelo projeto. Como a história entrou na minha vida, na verdade foi por acaso, né? Eu não pensava em dar aula, não pensava em ser professor, muito menos de história, né? Na realidade foi o seguinte, quando eu estava ali saindo do ensino médio, ali nos anos de 2009, 2010, eu queria fazer engenharia, né? Engenharia da computação. Acho que esse era o curso. Muito influenciado pelo meu pai, né? Pelos círculos de amizade que eu tinha na época, né? Enfim. E aí acabou que eu fui prestar o vestibular, na época o vestibular tradicional da UFG aqui, e eu acabei não tendo aprovação, né? E eu reprovava justamente nas matérias de matemática e física. E aí eu meio que descobri tarde que eu não era bom em matemática e acabava também descobrindo que eu não gostava nem um pouco de matemática, ou seja, como é que eu iria fazer um curso de engenharia se eu não gostava de fazer conta, não gostava de fazer cálculo, né? E aí, quando foi em 2011, eu entrei num cursinho pré-vestibular, e aí a ideia era entrar nesse cursinho pré-vestibular, fazer o cursinho, e até lá eu pensaria em um curso que eu queria fazer, né? A ideia era entrar na UFG em algum curso, né? Porque eu sempre tinha um sonho de entrar na UFG, né? E tudo mais. E aí foi nas aulas desse cursinho, né? Eu peguei umas aulas muito boas com os professores muito bons de história. E aí eu comecei a gostar de história no cursinho. Comecei a gostar das aulas, comecei a gostar da matéria, porque era a matéria que eu mais me tinha afinidade, era as que eu tirava as notas melhores. E assim, foi meio por acaso, eu falei, vou prestar para história para ver se eu consigo passar, né? Nessa época a UFG já estava aceitando o Enem, né, ali no final de 2011. E aí eu peguei, fiz, pensei para história e passei. E entrei aqui no UFG, já tô basicamente mais de 10 anos aqui, né? Graduação, depois eu fiz o mestrado e agora eu tô terminando o doutorado e a ideia é continuar, né? Então foi por acaso e tem sido ao longo desses anos de muito aprendizado, né? Então é basicamente isso. Quais são as temáticas de seu interesse? Bom, em relação às temáticas, eu tenho trabalhado com a questão do nacionalismo e a questão do autoritarismo aqui no Brasil, né? Sobretudo ali no contexto do final do século XIX, início do XX, né? E eu estou pensando muito essas duas temáticas a partir, né, de como que, por exemplo, os intelectuais discutiram essas questões, né? E como que elas foram importantes, né, e foram debatidas ali, né, nesse contexto. E atualmente eu tenho pensado um pouco também isso nos dias atuais, né? Então, nos últimos anos aí, discutindo, por exemplo, como que vem se configurando essas duas noções de autoritarismo e nacionalismo, como é que elas duas estão relacionadas, sobretudo a partir ali do crescimento, né, da extrema-direita aqui no Brasil, representado pelo bolsonarismo, né?
Então, eu tenho outros, né, temas de interesse, não é? Mas esses dois têm sido os principais, né, que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Quais são seus trabalhos mais recentes? Bom, meus trabalhos atuais têm a ver, sobretudo, com esses dois temas, né? Nacionalismo e autoritarismo. Só que eu tenho mobilizado muito para pensar o contexto atual, né? Esse contexto brasileiro aí marcado a gente viu aí nesses últimos anos, né? Com o crescimento aí da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? E eu tenho discutido muito sobre esse movimento, como é que esse movimento tem sido se organizado aqui, né? Politicamente e também ideologicamente, não é? E os maiores representantes disso, a gente sabe que o maior protagonista, né, desse movimento de ascensão aqui no Brasil é operada pelo bolsonarismo, né? Então, nesses trabalhos eu discuto um pouco como que, por exemplo, né, o bolsonarismo ele ressignifica, né, o nacionalismo, né, qual que é a perspectiva nacionalista que eles colocam, né, se é que a gente pode pensar assim, né, então como é que eles ressignificam esses termos, os termos da bandeira, né, enfim, como é que eles ressignificam esses símbolos nacionais que são utilizados aí, e eu tenho pensado também como que um pouco das suas origens sociais, né? Como que o bolsonarismo ele surgiu aqui no Brasil, né? Quais são suas origens sociais, né? E aí a gente pensando no Brasil como um país marcado aí, né, pelo conservadorismo e pelo autoritarismo, né? Então eu penso um pouco isso, né? Suas origens sociais, né? E também tenho pensado justamente como que eles pegam e como que o bolsonarismo tem pegado e proporcionado, né, o aumento do neofascismo aqui no Brasil, né, nesses últimos anos, né? Então é um pouco disso que eu tenho discutido nesses últimos trabalhos meus. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Bom, em relação às perspectivas teórico-metodológicas, eu tenho trabalhado muito no campo da história intelectual, não é? Então, assim, é um campo muito vasto, né? Vários autores ali, né, que trabalham dentro dessa perspectiva, mas existe um autor, né, na verdade dois autores que eu tenho estudado bastante nesses últimos tempos, que tem sido o Pierre Bourdieu, né, então eu pego algumas categorias analíticas dele, né, por exemplo, como a ideia de hábitos, de capital simbólico, né, campo intelectual, né, para discutir, não é, algumas questões referentes ao meu objeto de pesquisa, né, do doutorado, e também com a categoria de político ali do Pierre Rosan Vallon, né, que é um intelectual ali que começa a discutir um pouco, né, trazer uma nova perspectiva, né, na história política. Não tenho trabalhado com outros autores também, tem o Dominique Lacapra, né, enfim, tem o Karl Mayr, que já vai para um outro campo. Então, assim, esses autores que trabalham dentro da perspectiva da história intelectual, eu tenho estudado, né, bastante nesses últimos tempos e tenho utilizado um pouco desses conceitos que eles trazem em seus trabalhos, né, nos textos que eu tenho produzido, né, nas abordagens que eu venho fazendo, né, e assim por diante. E agora eu tenho me interessado, né, pretendo, né, começar a estudar ali um pouco também é, dentro da área da educação, né, então eu tenho estudado muito em relação às políticas educacionais no Brasil, não é, e é algo que eu pretendo estudar, por exemplo, o pensamento político, né, e do Paulo Freire, por exemplo, que é algo que eu pretendo fazer nesses próximos anos aí. Então é basicamente isso, né? Tem vários outros. A gente poderia ficar aqui o tempo falando sobre essas perspectivas teórico-metodológicas, mas eu acho que essas são as principais que eu tenho me debruçado nesses últimos anos. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial.
Bom, momento inesquecível, acho que não dá para falar só um, né? Tem vários momentos inesquecíveis ali naquela faculdade, né? Ao longo desses anos, né? Então foram várias experiências assim, mas tem duas eu acho que me marcou bastante, né? E eu sempre lembro dessas duas que foi uma viagem que eu e minha turma fez em 2013, né? No segundo ano de faculdade que a gente foi para Natal, no encontro, acho que da Ampul, né? Se não me engano, e do Congresso da Ampul. E essa viagem foi muito interessante porque até então eu não tinha ido para o litoral, né? Não tinha conhecido ali, digamos, o mar ainda, né? E isso foi bastante interessante porque foi uma experiência muito bacana, assim, né? Eu, pelo menos, me diverti bastante, né? E eu sempre lembro dessa viagem porque ela foi uma das melhores que eu tinha feito, né? Que eu fiz, né? Nesses últimos anos aí. Em relação a. E uma outra. O momento inesquecível foi minha formatura. Foi muito emocionante para mim, porque imaginar que um estudante de escola pública, né, conseguiu se manter na faculdade, né, e formar, né, no tempo certo, né, de 4 anos ali. Então foi um orgulho assim que eu sinto de mim mesmo, né? E eu sinto até hoje, né? Tenho me superado a cada dia mais. Então, assim, eu acho que esses dois momentos são os principais, né? Uma decepção? Bom, em relação à decepção, eu acho que na verdade a gente poderia fazer várias, né? Eu tenho várias, apesar de eu gostar muito disso que eu faço, que é dar aula, né, e pesquisar na área de história, enfim. Eu acho que uma das críticas, na verdade, é até uma autocrítica, né? Eu acho que é essa ideia de é, fazer com que isso que a gente faz na faculdade ela saia, né, do âmbito acadêmico e entre, né, e ocupe outros espaços, né? O conhecimento histórico começa a ocupar outros espaços que não seja só o âmbito acadêmico, né? Então ficar ali só nós ali discutindo sobre história, sobre N temáticas, e esse conhecimento, na grande maioria das vezes, ele não é a sociedade, né, não tem tido conhecimento, né, do que vem sendo pesquisado, né, as novas perspectivas, enfim. Demora muito, né, para que esse conhecimento passe, ou vai para a sala de aula, ou vai para outros âmbitos. Eu acho que é uma decepção, acho que deveria ser essa, assim, né? Às vezes a gente fica pensando que a gente está numa bolha, assim, dentro da universidade, né? Enfim. Mas eu tenho tentado superar essa barreira, né? Com as aulas que eu tenho dado, né? Com meus alunos. E tem sido bastante proveitoso nesse sentido. Um sonho? Eu acho que um dos grandes sonhos que eu tenho é fazer um mochilão aí pela América Latina e pela Europa, assim. Eu acho que eu tenho um sonho de conhecer alguns países aí. E é isso, né? Conhecer várias culturas, né? Então, meu sonho é ter recursos para mim poder fazer isso um dia. Um professor ou professora marcante? Em relação a professores que me marcaram, né? Cada um ali me marcou de alguma forma, né? Mas tem um que me ajudou bastante nessa caminhada minha, na história, que foi o professor Hélio, né? O Hélio Cantalício Serpa, que foi um antigo professor de História do Brasil, que tinha na faculdade, que aposentou, né? E ele que foi meu primeiro orientador, né? Eu peguei minha primeira pesquisa do PIB que foi com ele. E ele me ajudou muito, né, em continuar a pesquisar, né? Me deu vários conselhos, né? Então acho que ele me motivava bastante assim a continuar, apesar dos momentos de eu pensar em desistir, né, da carreira, desistir de fazer pesquisa, porque a gente sabe que não é fácil. Então nesse sentido aí da motivação, acho que o Hélio foi o professor marcante aí nesse ponto. E a sua relação com a história em uma palavra? É aprendizado, com certeza. Eu acho que desde que eu comecei o curso de História até hoje, eu acho que eu tenho aprendido bastante, né, nas aulas que eu tenho pego, né, então, nas aulas que eu tenho dado, né, nas relações com os colegas, com os professores, com os círculos sociais, enfim. E eu acho que o aprendizado tem sido muito grande. Então, acho que eu sou uma outra pessoa, né? Se pensar eu ali em 2012, quando entrei na faculdade, para
pensando eu naquela época e eu agora. Então é basicamente dois Douglas aí diferentes, não é? Então, com certeza seria aprendizado. Muito obrigada por esse papo, Douglas, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.